Nos próximos capítulos da novela Três Graças, Cláudia procura Gerluce e prova que a estátua das Três Graças é verdadeira. A ex-cuidadora de Josefa revelará sua verdadeira identidade e Gerluce acabará se aliando a Rogério também. O ex-marido de Arminda revelará para Gerluce o grande segredo que existe dentro da estátua roubada e deixa todos em estado de choque. Rogério fará finalmente sua volta triunfal e, com a ajuda de Gerluce, enganará a todos, fingindo que perdeu a memória, e algo chocante acabará acontecendo. Tudo isso acontecerá após Feliciano avaliar a escultura das Três Graças e informar a Gerluce que se trata de uma estátua falsa. O homem se recusa a comprar e vai embora contrariado. Gerluce ficará completamente arrasada por acreditar que não poderá comprar os remédios para sua mãe e os doentes da chacrinha. Viviane consola a amiga, enquanto Joaquim resmunga. Se aquele infeliz do Misael não tivesse fugido com aquela sacola de dinheiro, pelo menos a gente não ficava no prejuízo. Gerluce, indignada, retruca. O senhor só pensa em encher o bolso, né? A minha mãe está doente e para mim ela é mais importante do que qualquer prejuízo que a gente possa ter com essa história. Júnior pede que todos se acalmem. Gerluce vai embora pensativa. E quando a mocinha está prestes a entrar em casa, ela escuta uma voz conhecida chamando o seu nome. Gerluce, ao olhar para trás, ela tomará um susto ao se deparar com Cláudia. E surpresa, ela pergunta: Cláudia, o que você faz aqui? Eu pensei que... Cláudia a interrompe e diz: Escuta, Gerluce, eu vou ser bem direta. A Cláudia que você conhece não existe. Eu tava naquela casa infiltrada esse tempo todo. Gerluce fica receosa e Cláudia continua: Quem me colocou lá dentro foi alguém do passado da Dona Cobra. Essa pessoa foi vítima dela e do Ferete no passado. E agora ele voltou para fazer justiça. Gerluce fica espantada e fala: Isso que você tá dizendo é muito sério, Cláudia. Cláudia retruca: Tão sério quanto o roubo da escultura que você e seus amigos expropriaram, não é mesmo? Gerluce fica apavorada e, olhando em sua volta, ela pede: Fala baixo, Cláudia. Alguém pode ouvir. A cúmplice de Rogério permanece calada e Gerluce, pensativa, avisa: Olha, Cláudia, se você veio até aqui me chantagear, fique sabendo que aquela escultura era falsa. Um avaliador acabou de olhar ela e deu o veredito. Cláudia abre um sorriso e Gerluce, sem entender, pergunta: Você acha que eu tô mentindo? Cláudia então afirma: Aquela obra de arte é verdadeira, Gerluce, e eu posso provar. Eu sei onde está escondido o desenho da aranha da estátua. Gerluce fica esperançosa, mas desconfiada, pergunta: Como você tem tanta informação, Cláudia? Por que eu deveria confiar em você? Cláudia responde: Porque a pessoa para quem eu trabalho quer a estátua de volta e ele é o verdadeiro dono, entendeu? Mas não se preocupa que ele sabe dos teus motivos e está disposto a dar uma bela quantia em dinheiro. Gerluce fica paralisada e solta: Cláudia, o verdadeiro dono das graças é o falecido marido da Arminda. Cláudia, sorrindo, diz: Eu sei, mas ele tá mais vivo do que nós duas, minha querida. Inclusive, ele vai entrar em contato com você, se você quiser, claro. Porque assim como ele, você também tem interesse de desmascarar o Ferete e Arminda, não é mesmo? Gerluce fica pálida
E olhando para Cláudia, ela pergunta: não me diga que o acidente dele no passado foi criminoso. Ou pior, foi a própria esposa e o amante que planejou tudo. Cláudia confirma: claro que foi. E tudo isso porque o Rogério descobriu o esquema dos remédios falsos e não quis fazer parte. Daí o Ferete e a Arminda trataram logo de se livrar dele. E depois da falsa morte, o Rogério começou a investigar os dois e descobriu que eles sempre foram amantes e cúmplices de muita coisa podre. Gerluce fica apavorada e fala consigo mesma: onde é que eu fui me meter, minha Santa Rita de Cássia? Cláudia então diz: Gerluce, você vai fechar com a gente ou não? Não se preocupe que o Rogério é um homem bom e a única coisa que ele quer é justiça. Gerluce, pensativa, fala: primeiro a gente vai no ferro velho e você vai provar pra gente que a estátua é verdadeira. E depois eu aceito falar com o Rogério. Gerluce chama todos para o ferro velho novamente. E ao chegar no local acompanhada de Cláudia, todos ficam apreensivos. E Gerluce tranquiliza a todos dizendo: fiquem tranquilos, que a Cláudia é de confiança. E ela sabe onde está escondido o desenho na escultura, que prova que essa estátua é a verdadeira. Viviane, esperançosa, abrirá um sorriso. E Joaquim fica ansioso com a situação. E Cláudia imediatamente mostra o desenho da aranha. Gerluce fica aliviada com a descoberta. E em seguida, ela agradece a Cláudia e diz: pode avisar para o Rogério que a escultura é dele. Ele pode levar daqui quando quiser. E o valor que ele vai pagar será muito bem-vindo. Joaquim, ao ouvir as palavras de Gerluce, ele retruca na hora: quem é esse comprador, Gerluce? Que história é essa de vender a estátua por qualquer valor? Viviane Júnior pede que Joaquim se acalme e Gerluce responde: o Rogério é o verdadeiro dono das Três Graças. Mas é uma história longa. O importante é que ele tá com a gente e garantiu que vai pagar o valor justo, porque sabe a nossa causa por trás disso tudo. Cláudia, sorrindo, diz: o Rogério disse que vocês podem ficar com o dinheiro que está escondido dentro desse baú da escultura. É muito mais do que o valor da obra. E Lúcia fica pálida e pergunta: e tem dinheiro dentro dessa estátua? Joaquim, sem perder tempo, confere e fica em choque. E Viviane, olhando para Gerluce, avisa: amiga, tá tudo em dólar. Isso aqui é uma verdadeira fortuna. Gerluce abre um sorriso e diz: muito obrigada, Cláudia. Avisa ao Rogério que ele ganhou mais uma cúmplice nesse plano de fazer justiça. Cláudia encara Gerluce e avisa: tome cuidado com esse dinheiro. E quanto à escultura, logo logo ela sai daqui. Gerluce comemora com todos o sucesso do plano deles. Na sequência, Rogério fará uma ligação para Cláudia e ela conta de toda a sua conversa com Gerluce. E Rogério, satisfeito, diz: chegou minha hora de voltar, Cláudia. Cláudia, confusa, pergunta: o senhor já vai desmascarar aqueles dois assim, sem nem fazer eles sofrerem antes? Rogério então diz: claro que não. Antes eu vou me divertir muito com a cara daqueles dois pilantras. Enquanto isso, Gerluce estará conversando com Viviane sobre Cláudia. E Viviane, preocupada, aconselha: Gerluce, toma muito cuidado, porque você não sabe até onde essa Cláudia é confiável. Gerluce, pensativa, diz: se ela quisesse prejudicar a gente, ela já tinha feito, Vivi. É por isso que eu acho que faz todo sentido o que ela me disse. Viviane fica horrorizada. É quando o telefone de Gerluce toca
E do outro lado da linha, Rogério se apresenta. Gerluce, preocupada, é direta e pergunta o que ele quer com ela. Rogério, sem rodeios, avisa. Gerluce, eu vou voltar para aquela casa amanhã, como um alvo fácil. Fique preparada. Gerluce, pensativa, pergunta. Como assim? Onde eu entro em toda essa história? Rogério então diz. Eu quero que você seja meus olhos e meus ouvidos naquela casa, entendeu? Gerluce aceita e Rogério avisa. Não se preocupe, que é por pouco tempo. Eu só quero brincar um pouco com aqueles bandidos, antes de ferrar cada um com as provas que eu tenho. No dia seguinte, Arminda estará com Ferete no quarto, quando escuta Dona Josefa gritar na sala. Os dois se olham assustados e Arminda resmunga. O que essa velha tá aprontando agora? Arminda sai às pressas e ao chegar na sala, ela pergunta. O que foi dessa vez, velha escandalosa? Dona Josefa apenas aponta em direção do corredor. Arminda e Ferete se olham curiosos. E a megera vê a porta do quarto onde ficava as Três Graças aberta. E ao entrar, ela encontra a escultura no lugar, com o bilhete ao lado. Arminda olha para Ferete apavorada. E Ferete, mesmo receoso, pede que Arminda se acalme. Arminda abre o bilhete e, olhando para Ferete, ela lê a seguinte mensagem. Querida Arminda, fui ali e já volto, meu amor. Ferete fica indignado e, em seguida, ele fecha a porta do quarto e, sozinho com Arminda, ele fala. Rogério não tá mais aqui. A gente se livrou daquele idiota. Isso só pode ser um desafeto nosso, que tá tentando nos intimidar. Arminda é completamente abalada. Ela começa a chorar e grita. Ferete, Rogério tá vivo. Ele voltou para se vingar da gente. Ferete, de forma ríspida, diz. Tá louca, Arminda? Cala essa boca. Arminda volta a afirmar e diz. A letra desse bilhete é a do Rogério. E o deboche da mensagem é a cara dele. Você não lembra? Ferete fica pensativo e diz. Eu vou deixar o Macedo vigiando essa casa até amanhã. Qualquer coisa você me avisa também. Entendeu, Arminda? Arminda, ainda abalada com toda aquela situação, ela diz. As coisas começaram a fugir do nosso controle, Ferete. Primeiro, levaram essa escultura que o Rogério amava. E agora, ela aparece aqui, do nada. E o pior, com esse bilhete, escrito à mão. Ferete fica tenso e avisa. Eu já disse que vou descobrir quem é o desgramado que tá se divertindo com a gente, Arminda. Você pode ter certeza. Ferete, após falar aquilo, sai furioso. Gerluce, ao observar toda a movimentação, faz uma ligação para Rogério, avisando. Rogério, aqui é a Gerluce. Eles acabaram de ver a surpresa. Arminda tá até agora trancada no quarto. E o Ferete acabou de sair, furioso. Do outro lado da linha, Rogério abre um sorriso e diz. Ótimo, Gerluce. Chegou a hora. Gerluce fica apreensiva e Dona Josefa pergunta. Tá nervosa por causa da escultura, né, Gerluce? Que coisa estranha. Eu tomei o maior susto quando vi aquela porta aberta. Gerluce, preocupada, diz. Dona Josefa, eu acho melhor a senhora ir pro quarto, descansar um pouco. A senhora já ficou agitada demais por hoje. Dona Josefa concorda. Minutos depois, Gerluce manda uma mensagem para Rogério, avisando que deixou o portão e a porta da casa entreaberto, para que ele possa entrar. Enquanto isso, Arminda estará no seu quarto e abalada, a vilã fala consigo mesma. Se o Rogério estiver vivo, ele tá querendo vingança. Nesse momento, Arminda escuta a voz de Rogério,
chamando seu nome. A vilã se treme toda e ao ver que se trata do Rogério, ela se joga no chão desesperada. Rogério finge estar emocionado e diz: "Desculpa por ter sumido por todos esses anos." Arminda, apavorada, pergunta: "Como é que você sobreviveu, hein?" Rogério finge não saber que armaram para ele e responde: "O barco explodiu, Arminda. Eu não sei como. A minha sorte é que um pescador me encontrou ferido e me ajudou." Arminda, em choque, fala: "Não é possível." E Rogério diz: "Eu perdi a memória por todo esse tempo, mas já tem alguns meses que eu venho me recuperando, meu amor." Rogério vai em direção de Arminda para abraçá-la. Já Arminda, desesperada, pede: "Não se aproxime. Fique longe de mim." Rogério finge entender e fala: "Você tá nervosa. Eu entendo. É normal depois de tantos anos." Na sequência, Dona Josefa aparece e diz: Eu sabia que você estava vivo, meu filho." Rogério abrirá um sorriso ao rever a sogra. Em seguida, ele finge se sentir ainda fraco devido às sequelas do acidente e pede para descansar. Arminda, em pânico de forma ríspida, avisa: "No meu quarto você não fica." Dona Josefa, temendo por Rogério, ela pede: "Eu vou mandar que preparem o quarto de hóspedes para você, Rogério. E quando você descansar, eu quero saber cada detalhe, desde o seu acidente até agora, meu filho." Rogério olha para Arminda e diz: "Claro, eu tenho muito o que conversar com a senhora. E com o meu filho também." Dona Josefa avisa que Raul não está em casa, mas que ele não deve demorar. Na sequência, Rogério, ao ficar sozinho no quarto, ele esconde uma câmera para sua segurança. Já Arminda liga para Ferete e conta tudo o que aconteceu. Ferete se desespera e vai às pressas para a casa de Arminda. E ao chegar no local, os dois se trancam no quarto, onde fica as Três Graças. No entanto, Geluce se aproxima da porta para escutar toda a conversa. E Ferete, desesperado, diz: "A gente precisa se livrar de vez com aquele infeliz Arminda. Rogério tá mentindo. Essa história tá muito mal contada. Ele não perdeu coisa nenhuma. A memória dele." Arminda concorda: "Claro que tá mentindo. Sem contar que essa escultura que apareceu aqui, justo hoje, no dia que ele dá as caras." Ferete, com ódio, avisa: "Eu vou me livrar dele com as minhas próprias mãos. E dessa vez, não vai ter erro." Arminda pergunta: "E você pretende fazer isso quando? E onde, Ferete?" Ferete, sem escrúpulos, diz: "Ainda hoje. E vai ser naquele quarto. Quando todos estiverem dormindo, o Macedo vai me dar uma mão e fazer parecer que foi um assalto." Arminda concorda. Enquanto isso, Geluce manda uma mensagem para Rogério, alertando ele sobre o plano de Ferete e Arminda. Rogério, pensativo, fala consigo mesmo: "Eu devo admitir que não estava esperando uma reação tão rápida daqueles dois." Rogério percebe alguém abrindo a porta e fica de costa. Já Arminda observa de longe o ex-marido distraído e pensa consigo mesma: "A tua hora está chegando, querido marido, e você nem vai perceber." Horas depois, Ferete entra na casa sem ser visto, com a ajuda de Arminda. O vilão abre a porta do quarto onde Rogério tá e, sem pensar duas vezes, puxa um objeto e dispara em direção da cama. Arminda assiste tudo e fica apavorada ao perceber que a cama estava vazia. Ferete e Arminda se olham furiosos e Ferete solta: "A gente tá ferrado, Arminda. Rogério sabe de tudo. Ele sabe que foi a gente quem sabotou aquela lancha. Ele voltou para se vingar." Arminda fica totalmente fora de si
e pede: Vamos fugir, Ferret. A casa caiu. Ele vai abrir a boca e falar dos remédios falsos da fundação. Ferret encara Arminda e com ódio responde: Eu não tenho medo dele. Eu vou descobrir onde ele tá e acabar com isso antes que ele abra aquela boca. Nesse momento, Rogério estará com o celular em suas mãos, assistindo toda a conversa dos vilões do seu apartamento. Na sequência, o ex-marido de Arminda encaminha um vídeo para a polícia, junto com um dossiê com provas de todos os crimes de Ferret e Arminda. Paulinho receberá a denúncia acompanhado de outros policiais. Ele cerca a mansão de Arminda e leva Hera e Ferret presos. Agora me contem aqui, vocês acham que Ferret e Arminda vão escapar dessa? Deixe nos comentários a cidade de onde vocês estão nos assistindo. E não esqueçam de dar aquele like e se inscreverem no canal para receber em primeira mão o resumo da novela Três Graças.